do sétimo ano, tudo bem com vocês? Sou a professora Rita Maria e vamos para mais uma aula de matemática. Continuaremos estudando com operações com racionais. Hoje iremos estudar multiplicação com fração. Para multiplicar uma fração por outra, multiplicamos o numerador de uma fração pelo numerador da outra e o denominador de uma fração pelo denominador da outra. Por exemplo, temos a fração 1/3 vezes 2/5. Então, a gente vai multiplicar numerador com numerador, 1 vezes 2, 2, e denominador com denominador, 3 vezes 5, 15. E aí está resolvida a nossa multiplicação com frações. Aqui, neste outro exemplo, a gente vai ter a multiplicação de uma fração com um número inteiro. Então, aqui a gente vai fazer somente a multiplicação do numerador com o número inteiro. 2 vezes 2, 4. E repete o denominador da fração embaixo aqui. Então, ficou 4/3. Porque nos primeiros vídeos que a gente estudou sobre números racionais, a gente viu que um número natural ele pode ser considerado racional porque eu posso transformar ele, numa fração. Como? É só colocar o 1 em evidência aqui embaixo dele. É como se o 1 estivesse invisível, eu colocasse o 1 aqui como denominador deste 2. Então, na hora que eu fosse multiplicar 3 vezes 1, ia dar novamente o 3. Então, para não ser preciso fazer tudo isso, então a gente só multiplica o numerador com o número inteiro. Aqui no outro exemplo, faz 3 vezes 2 igual a 6 e repete o 5 aqui no denominador. Outros exemplos aí, uma fração vezes um número inteiro. Então, vou fazer somente a multiplicação do numerador, que é 2, vezes este número inteiro aqui, que é 2 também. Então, vai ficar 4/3. Aqui, uma fração multiplicado com 1. A gente sabe que na multiplicação, qualquer número que multiplicado por 1 vai dar ele mesmo. Então, a resposta é 2/3. Aqui, uma fração multiplicada com 0. Na multiplicação, qualquer número multiplicado com 0, a resposta é 0. Aqui temos uma fração multiplicada com um número inteiro aqui negativo. Então, a gente pode multiplicar, como foi explicado, 2 vezes 3, certo? Como eu tenho uma fração positiva e o outro número é negativo, ou seja, sinais diferentes, a resposta é negativa. Então, primeiro vai ser assim, 6/3 negativo. Aqui eu posso perceber que o numerador que está aqui em cima, o 6, pode ser dividido pelo denominador de forma exata, que não vai ser um número decimal, e sim um número inteiro. 6 dividido para 3, 2, e o sinal repete, então vai ficar 2 negativo no final. Aqui vou fazer a multiplicação das frações. Novamente, eu tenho uma fração negativa e uma outra fração positiva. Então, sinais diferentes, a resposta é negativa. Então, vai ficar 6/12 negativo. Esta fração eu consigo simplificar por 6. 6 dividido por 6 vai dar 1 e 12 dividido por 6 vai ser igual a 2. Então, aqui a fração já simplificada, na forma irredutível, é 1/2 negativo. Aqui, do mesmo modo, vou multiplicar os numeradores, depois os denominadores. Tem uma fração negativa e outra fração positiva, então sinais diferentes, resposta negativa. Posso simplificar esta fração? Posso dividir por 2, que vai sobrar, vai dar uma fração neste modo, 1/3. Da mesma maneira, vamos fazer esta multiplicação. Vai ficar 2/12 negativo. Posso simplificar por 2, que vai ficar 1/6 negativo. Aqui, agora, as duas frações têm sinais iguais. Então, no jogo de sinal, o que acontece na multiplicação quando os sinais são iguais? A resposta é positiva. Então, vai ficar 2/6 positivo, Pode ou não aparecer o sinal de mais. Posso simplificar aqui esta fração por 2, e vai ficar igual a 1/3, ou 1/3 positivo. Observação, pessoal. Então, observamos que a multiplicação por 0 resulta em 0, a multiplicação por 1 resulta no próprio número, e a multiplicação por -1 resulta no número oposto, por causa do sinal negativo. E com isso, pode-se concluir que a multiplicação de frações negativas e positivas segue as mesmas regras de sinal dos números inteiros. Agora, vamos estudar um pouco sobre a multiplicação com decimal.
que é os números com vírgula, certo? Primeiro, a multiplicação de um número decimal por um número natural. A multiplicação entre um número decimal e um número natural é feita da mesma maneira da multiplicação entre dois números naturais. O número natural deve multiplicar todos os algarismos do número decimal, devendo manter a posição da vírgula, ou seja, considerando a mesma quantidade de casas decimais. Por exemplo, eu vou ter o produto aí, ou seja, a multiplicação de 3,33 e 2. Então, eu vou resolver uma multiplicação normal. É como se eu esquecesse por um minuto que é 3,33 e pensasse que é 333 vezes 2. Ia fazer a multiplicação normal. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6. E 2 vezes 3, 6. Aqui, como somente este número tem vírgula e vai ter casas decimais, então a vírgula vai permanecer no mesmo lugar que ela estava, ou seja, antes de duas casas decimais. Então, ela vai permanecer no mesmo lugar que ela estava, quando eu faço a multiplicação de um número decimal com um número natural qualquer. Já na multiplicação de um número decimal por outro número decimal, a gente vai multiplicar também da mesma forma que fazemos com os números naturais. A diferença está na colocação da vírgula, pois ela deverá ser inserida de modo a deixar o número de casas decimais igual à soma da quantidade de casas decimais dos fatores multiplicados. Ou seja, se os dois fatores tiverem duas casas decimais, o resultado deverá ter 4 casas decimais. Ou seja, eu vou multiplicar normalmente esses números decimais e no final eu conto a quantidade de casas que tem em cada número e no final, a minha resposta final vai ter a quantidade de casas desses dois números juntos. Por exemplo, o produto de 1,05 e 1,2, certo? Que a gente também pode representar por 1,20. Então, aqui, fiz aqui a multiplicação normal, como se fosse 105 vezes 120, ok? No final, deu todo este número aqui. No primeiro número, eu tinha duas casas decimais. E no segundo número também tenho duas casas decimais, ou seja, eu tenho 4 casas decimais. Então, a vírgula ia sair aqui do final e andar para frente, para o lado esquerdo, 4 casas. 1, 2, 3, 4. Então, a vírgula vai parar aqui. Então, ou seja, tem que aparecer 4 números depois da vírgula. Então, ela tem que ficar antes de 4 números, certo? Exemplo, Márcia estava indo para seu trabalho e percebeu que seu carro estava ficando sem combustível. No caminho, ela avista um posto onde o preço do combustível era de 4,64. Se Márcia colocar 5,5 litros de combustível, quanto ela deverá pagar? Então, vamos lá. 5,5 litros vai ser representado por 5,50, né? Que é a metade. Então, vamos fazer a multiplicação normalmente, como a gente poderia fazer como se fosse 464 vezes 550. Chegando no seu resultado final da sua multiplicação, aí você vai trabalhar com essa questão das casas. Aqui a gente tem dois números, daqui, duas casas, né? Aqui a gente tem duas casas. Aqui também temos duas casas. Então, no total, temos 4 casas. Então, a vírgula vai sair aqui do final, que ela estava invisível, e vai voltar andando 4 números até parar aqui, que é na sua posição correta. Ou seja, depois da vírgula tem que aparecer 4 números, 4 casas. Então, agora, pessoal, vamos para outro exemplo. A gente tem aí, primeira multiplicação, 3,67 vezes 1,5. Então, vamos armar nossa conta, né? E vamos responder a multiplicação normalmente como a gente multiplica normalmente, ok? Então, vamos lá. 5 vezes 5, 35. Coloco o 5 sobre o 3. 5 vezes 6, 30 mais 3, 33. Sobre o outro 3. 5 vezes 3, 15. Mais 3, 18. Agora, a multiplicação por 1 aqui, é só repetir o número que está lá em cima. Agora, somando os nossos resultados depois da multiplicação, obtemos este resultado aqui. Agora, vamos perceber quantas casas decimais tem no nosso primeiro número. Temos 2 casas decimais. E no nosso segundo número, temos 1 casa decimal. Então, no total, temos 3 casas decimais, ok? Então, aqui a vírgula vai aparecer no final aqui, ó. Ela vai surgir aqui que ela estava invisível. E vai andar para a esquerda 3 números, vai passar 3 números caminhando para a esquerda.
uma vez, duas vezes, três vezes. Então, aí vai ser o resultado final. Próximo exemplo, a gente tem esta multiplicação. A gente vai multiplicar o 1 vezes os números daqui de cima, é só repetir todos eles. E depois aqui embaixo a gente vai ter multiplicação por zero em cada número, que vai resultar em zero em todas. Somando o resultado da nossa multiplicação, obtemos este valor. Aqui vamos perceber quantas casas decimais tem nesse primeiro número. Temos 3. Aqui, quantas casas decimais temos no segundo número? Também temos 3. Então, no total, temos 6 casas decimais. Então, a vírgula vai ficar aqui, ó, que ela estava invisível aqui no final. Ela vai aparecer e vai andar para o lado esquerdo, né? Passando 6 números. Então, lá, uma vez ela vai andar, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Então, aqui, depois da vírgula, a gente vai ter quantos números? 6 números, 6 casas decimais. Então, assim, encerrando a nossa multiplicação. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje sobre multiplicação com fração e com decimal, né? Com os números racionais. Tire suas dúvidas com seus professores, resolva todas as suas atividades e até a próxima aula.